Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Estamos aí mais uma vez pelo modo online, trazendo, o nosso estudo do Evangelho, o estudo da Palavra de Deus, já na contagem regressiva, para voltarmos aos nossos cultos presenciais, o que ocorrerá agora a partir do primeiro domingo de junho. Então, da minha parte, acho que esse será o último, pelo menos por enquanto, e se for da vontade de Deus e também, não houver mudanças aí no cenário, será o último pelo modo exclusivamente online. E no domingo que vem ainda teremos a mensagem do pastor Totó, isso, final do mês, e depois voltaremos ao culto online, já aguardando para poder encontrar com os irmãos. Mas enquanto isso ainda não ocorre, vamos estar aqui trazendo o nosso estudo, a palavra do Evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso grupo no WhatsApp, e sempre clamando a Jesus, ao Espírito Santo, que essa palavra possa estar frutificando aí no coração dos irmãos e de cada um que puder ouvir essa mensagem. Então hoje nós vamos estar dando continuidade aos estudos, das parábolas do reino de Deus. Hoje vamos estar falando da parábola da semente. Então é o texto que está aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 26 a 29. Então vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 26 a 29, os quais vou estar fazendo a leitura agora para os irmãos. A parábola da semente. E disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Então essa foi a leitura da palavra do Evangelho. E agora nós vamos orar pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento para o estudo desse texto. Senhor Jesus, te clamamos, pedimos o teu Espírito para que nos conduza tanto no estudo quanto no entendimento desta parábola, Senhor, desta palavra que o Senhor nos deu através do teu Evangelho, para que pudéssemos conhecer o reino de Deus, para que pudéssemos buscar o reino espiritual, Senhor. Que essa palavra possa tocar os corações, frutificar, ser entendida e assim fortalecer a cada um de nós na fé e no Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos dar continuidade aos estudos da parábola do reino, que a gente já está vindo aqui falando já há algumas semanas, que são aquelas parábolas que Jesus utiliza, a comparação ali com o dia a dia, com a vida ali das pessoas da época lá em que ele esteve aqui conosco em carne.
lá os hebreus, os judeus, os israelitas, né? E são parábolas em que Jesus compara o reino de Deus às coisas aqui da terra, às coisas ali da atividade, da sociedade, da comunidade, né? Daqueles que estavam ouvindo, né, a sua palavra, o seu ministério. Então nós já tivemos a oportunidade de falar da parábola do semeador, que é a parábola que inicia essas ilustrações sobre o reino de Deus. Depois tivemos a oportunidade de falar sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola do joio, a parábola do fermento. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a parábola da semente. Essa parábola da semente é uma parábola que consta somente aqui no Evangelho de Marcos, né? Como eu disse, aqui no capítulo 4, versículos 26 a 29, ela não está nos demais evangelhos sinópticos, né? De Lucas e de Mateus, apenas no Evangelho de Marcos. E alguns entendem até que essa parábola da semente poderia ser uma espécie ali de continuidade, né? De explicação da parábola do semeador, né? Porque são parábolas, além de estarem dentro do mesmo contexto de Jesus falando ali do reino de Deus, elas estão próximas aqui no Evangelho, né? Todos aqui no capítulo 4 de Marcos, e é uma parábola, e são parábolas que usam, né, a simbologia da semente para ilustrar aí a palavra de Deus e, né, como tal, as interações dela com o reino de Deus. Então, é uma parábola como é inerente ao ministério de Jesus, ao ensino de Jesus, é uma parábola simples, é uma parábola que transmite um ensinamento humilde, né, ali do contexto ali do plantio, da semente, né, da agricultura, né, que era a atividade, uma das atividades essenciais ali dos israelitas, né, dos judeus da época. Mas é, acima de tudo, meus irmãos, uma parábola que traz uma mensagem de Jesus com toda simplicidade, com toda humildade, falando sobre a confiança. Porque a forma como ele traz o ensinamento nessa parábola, né, da semente sendo lançada à terra, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Ela nos remete à confiança justamente por isso, por essa tese central, por esse âmago da parábola, em que nós, seres humanos, carnais, devemos confiar no Senhor. Nós podemos dormir, acordar, ter a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas atividades, as nossas preocupações, mas que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Tudo acontece de acordo com a simplicidade com que Deus trabalha. Assim como a agricultura é uma atividade essencialmente simples, assim também é o reino de Deus. É na simplicidade. Então essa parábola nos remete a
a essa reflexão sobre a confiança, como em outras passagens bíblicas, o Salmo 37:5, né, outra palavra que também fala de confiança, que é uma passagem que o pastor Totó utiliza muito, né, esse versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é isso que Jesus está ensinando aqui nessa parábola. Entrega o teu caminho, entrega confiança ao Senhor, que ele fará. Assim como ele faz a semente germinar, crescer, produzir, independente da ação de nós homens, independente da nossa ação, assim também deve ser a nossa vida espiritual. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos entender que o que acontece espiritualmente conosco, meus irmãos, é do poder de Deus. É da vontade de Deus com cada um de nós. Não depende, nós em nossa fraqueza humana, em nossa condição humana, não temos poder para fazer essa semente crescer. Ela cresce pelo poder de Deus. Como ele ensina na parábola do semeador, nós podemos ser terra boa, mas o que faz a semente produzir, igual Jesus ensina na parábola, né? Produzindo a 30, a 60, a 100 por um, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E Jesus aqui nessa parábola ele está utilizando, né, a referência ao processo aqui de crescimento da semente, o processo da agricultura, para reforçar esse ensinamento, né? De que o fruto, o crescimento, o processo de crescimento dessa semente na terra, igual ele fala aqui na parábola, é o mesmo processo do crescimento da semente, que é a palavra de Deus em nosso coração. Começa ali pequenininho, né, como a sementezinha plantadinha ali, ela vai germinando, vai crescendo. Todos nós já devemos ter visto ou passado por isso, ou ajudado os nossos filhos. Eu mesmo fiz, meus filhos já fizeram o trabalho de escola, onde que se pega a sementinha, o baguinho de feijão, coloca ali no algodão molhadinho, e ali ele fica uns dias ali até sair um brotinho minúsculo, ele vai crescendo pouquinho, volta aqui na parábola, noite, dia, sem que a gente faça nada, apenas ali observando. As crianças aprendem com isso o processo ali da germinação, do crescimento. É a mesma coisa que Jesus está ensinando aqui, só que com relação à palavra, a palavra espiritual. É a simplicidade na forma de Deus trabalhar no coração de cada um de nós. É o processo: semeadura, germinação, crescimento, frutificação. Esse processo simples, que não depende da intervenção humana, é o processo maravilhoso de Deus com relação à semente em nosso coração. Essa simplicidade é o que Jesus está buscando nos ensinar aqui. Aquilo que Deus iniciou no seu poder, independente da gente, Ele vai concluir. Porque o nosso coração é duro, meus irmãos. O nosso coração humano é duro para ouvir, para entender, para aceitar. Quantas vezes a gente já não ouviu falar que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, né? Todos os tempos.
mas talvez um dos menos lidos ou entendidos. Então, o processo desse crescimento da palavra, como espírito, a palavra espiritual, ele não depende do ato de você ir lá comprar uma Bíblia, ouvir uma pregação, não. Ele depende do Espírito Santo de Deus. E é o que essa parábola fala, é o secreto, é o gradual, é o independente. A palavra utilizada lá no grego para esse crescimento aqui é autômatos, se não me engano, é autômato, alguma coisa nesse sentido, que significa automático, independente, né, que não depende da gente. Esse é o ponto, um dos pontos principais da parábola, quando Jesus fala que a terra por si mesmo frutifica, por si mesmo, não depende da gente. É esse que é o ensinamento maravilhoso que Jesus está trazendo. Então, meus irmãos, essa parábola, quando ela traz essa mensagem de confiança e ao mesmo tempo, né, trazendo essa mensagem também, né, da automaticidade com que isso vai acontecer, vai germinar em nosso coração essa confiança, essa crença no reino de Deus, ela acontece pelo poder do Senhor. E a gente vê muito isso quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos passando por dificuldades. Muitas vezes a gente está... Quantas vezes acontece de você levar a palavra para uma pessoa que está ali, né, que dentro de uma circunstância, o Espírito Santo de Deus te dá essa oportunidade de estar levando uma palavra, de estar falando sobre o reino de Deus, aquela palavra tocando uma pessoa, você sendo essa semente que está, né, gerando frutos, produzindo frutos, e ali mais à frente, um dia seguinte ou poucos dias depois, você é confrontado, né? Você acabou de falar para aquela pessoa sobre o amor misericordioso que Jesus nos ensina, e ali na frente você é confrontado, precisando dar esse amor quando você é caluniado, quando você é enfrentado, quando você é humilhado. Então, esse processo é que Jesus vem comparando aqui com o processo da semente. Porque quando ele fala aqui, ó, o dia e noite, né? Como o homem dormir, se levantasse de noite e de dia, isso significa a passagem do tempo. Isso é o tempo passando, dia, noite, a passagem do tempo. Então, com a passagem do tempo, nós vamos amadurecendo, nós vamos germinando, nós vamos crescendo em nosso coração a semente do Evangelho, e nós vamos conseguindo ter, por misericórdia de Deus, a condição de entender todo o processo de tribulação, de dificuldade, de enfrentamento desse mundo, né, que é um mundo caído, nós sabemos disso, mas cada vez mais fortalecidos, como a semente que cresce. O brotinho que germina ali, ele é frágil, no início ele é frágil, às vezes numa confrontação, num questionamento, nós ainda balançamos, temos uma dificuldade, mas com o tempo esse broto vai crescendo, ele vai se fortalecendo, ele vai se desenvolvendo a ponto de conseguir produzir frutos, ou seja, de enfrentar todas as circunstâncias, todas as dificuldades que a vida nos coloca. Então, e isso tudo é através do poder de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3:7, também tem uma passagem que ele fala, que nos remete a
essa parábola da semente, olha que maravilhosa essa palavra. 1 Coríntios 3:7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Deus, é através do Espírito Santo de Deus que nós temos o crescimento na vida espiritual. Jesus está falando aqui da vida espiritual, do reino de Deus espiritual. A vida espiritual ela não pode ser explicada ou justificada por mãos humanas. Não, é apenas pelo poder de Deus. A ciência não pode dar a vida, somente Deus dá a vida. Somente Deus. E essa parábola está trazendo essa explicação. O Senhor é quem direciona os meios para que a semente germine e dê o seu fruto. É o Senhor. Não é a nossa vontade. Eu posso ser um estudioso da Bíblia, ser um estudioso de teologia, buscar meios, mas se não for da vontade de Deus, nenhum estudo, nenhuma inteligência humana vai ser capaz de fazer frutificar a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela frutifica, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é através do Espírito Santo, é Ele que coloca. Muitas vezes você pode ter uma pessoa pregando para milhares, mas não está frutificando, não está sendo ali plantada uma semente. Por outro lado, você pode pregar para uma única pessoa e aquela semente ser plantada e ela germinar e crescer pelo poder de Deus, não pela palavra que você levou, pela pregação que você fez, mas pela vontade de Deus. É esse processo que Jesus está ensinando aqui nessa parábola da semente, essa parábola simples, mas do ensinamento profundo, principalmente, de que é a vontade de Deus. O homem pode dormir, se levantar, fazer as suas coisas, ter a sua vida, mas o crescimento da semente que foi plantada do Evangelho no coração dele é obra de Deus. É Deus quem vai fazer crescer. E aí o processo é de cada um, meus irmãos. O processo é de cada um. Algumas sementes crescem mais rápido, outras são mais demoradas, né? Algumas sementes, o solo está mais adequado a ela e ela vai desenvolver mais rapidamente. Outras, talvez, o solo vai estar ali, né, um pouco mais duro, mais árido. Então, essa semente ela vai desenvolver um pouquinho mais devagar, mas tudo sobre a condução do nosso Senhor. Tudo sobre a condução do nosso Senhor. E Jesus, ele está nessa parábola, porque nós, né, buscamos ler a Bíblia, o Evangelho, tendo Jesus como a chave hermenêutica, como tudo para ele, tudo para a honra e glória de Jesus. Jesus é o semeador. Jesus é o semeador. É o que a parábola do semeador nos ensina, é o que essa parábola também nos ensina. Os irmãos podem, né, em estudos mais aprofundados sobre essa parábola, vão achar pessoas que falam que não, que nessa parábola aqui o semeador não é Jesus, né, seria o homem. Por quê? Porque o versículo 27 fala ali que depois dormisse, levantasse, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então eles pegam uma frasezinha aqui dissociada, não sabendo ele como, e tecem uma tese teológica falando que o semeador aqui não é Jesus, sendo que todo o contexto do Evangelho nos remete para o semeador, que é Jesus. Tanto é que o versículo 29 dessa parábola termina falando que quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Quem vai ceifar? É Jesus. É aquele que planta, é aquele que colhe. Ceifa e colheita é a mesma coisa. Nós estamos produzindo frutos para a colheita do reino de Deus, para o dia do julgamento, para
para a volta de Jesus. Ele é quem vai ceifar, ele é quem vai colher. Todo o contexto do Evangelho, dessas parábolas, nos remetem para o semeador, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e tudo para a honra e glória dele. Para a honra e glória dele. Então, eu particularmente ouvi alguns estudos falando, né, levantando essa hipótese, mas que não vejo base evangelística para isso, a não ser quando se pega aí uma frase isolada. Porque o não sabendo ele como aqui não se refere a Jesus, obviamente, não se refere ao semeador. É um processo. Aqui a parábola, nós temos que entender a palavra como um processo. O processo da semente, o processo da terra e o processo do homem. Os três ali dentro do mesmo processo. A semente na terra, a semente germinando, crescendo, porque aquela terra recebeu, e o homem sem poder, sem ter ingerência sobre o crescimento, sobre esse crescimento da semente na terra. Então é um contexto. Você não pode pegar o contexto isolado do homem, o contexto isolado da terra e o contexto isolado da semente. Não. A semente é o reino de Deus espiritual. A terra é o nosso coração, meus irmãos. É o que está lá na parábola do semeador, a terra boa, a terra dura, a terra com espinho, onde a semente frutifica, onde a semente não frutifica, onde o maligno vem e arranca. Então essa parábola está dentro do contexto da parábola do semeador. E o semeador é Jesus Cristo. Não temos dúvidas disso. E finalizando, já partindo para finalizar a nossa exposição, essa parábola ela tem aplicações que nós podemos trazer, né, para hoje, para o nosso ensinamento. São parábolas, são aplicações dentro desse contexto. Uma aplicação que eu posso trazer para os irmãos aqui. Nós precisamos descortinar, tirar, destampar essa tendência humana que nós temos de confiar em nós mesmos. É o que eu volto lá no início da parábola. A parábola fala sobre confiança. Confiar em Deus, de que todo o processo de crescimento da palavra para o reino é de Deus. Não adianta nós acharmos que nós, em nossa fraqueza humana, seremos capazes de interferir nesse processo. Não. Não somos capazes. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas o desenvolvimento do processo, o desenvolvimento da semente, só cabe a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Outra aplicação é um questionamento que nós devemos fazer, que essa parábola nos remete a esse questionamento. Será que a nossa fé é suficiente para confiarmos, da forma que Jesus está nos ensinando? Porque nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, às vezes nós perdemos essa confiança. Não que nós percamos essa confiança, mas nós buscamos as soluções. Ali, muitas vezes querendo resolver, preocupando, temendo, sendo que nós temos que crer, orar e confiar. Que é da vontade do Senhor, Ele vai abrir as portas, Ele vai mostrar o caminho. E finalizando, essa parábola também nos leva a uma reflexão, né, de qual estágio, né, desse processo que nós estamos. Sementinha germinando ainda, ela já cresceu um pouquinho, ela já está mais fortalecida, ela já está produzindo fruto. Isso é uma reflexão que cabe apenas para o entendimento. Porque mesmo se ainda estivermos na fase do brotinho ali, da germinação, é no tempo de Deus que ele vai se desenrolar. É nesse tempo de Deus que nós temos que confiar. É nesse tempo de Deus que nós temos que crer. E é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Então, meus irmãos, um momento, né, que é esse momento que nós estamos passando, de pandemia, de dificuldade, às vezes de afastamento das pessoas que a gente gosta, momentos assim de muitos questionamentos, muitos porquês. Essa é uma parábola simples,
né, como é o ensinamento de Jesus, mas que nos leva a essa reflexão. Estamos confiando suficientemente nas providências do Senhor? Cremos realmente que tudo o que está acontecendo está sob desígnio, sobre vontade, sobre o propósito dele para as nossas vidas? Quando nós cremos nisso verdadeiramente, é fazer como na parábola. É deitar, se levantar, dia e noite, crendo, confiando que o processo, que o crescimento da semente, da palavra, com vistas ao reino de Deus, ela vai acontecer naturalmente, automaticamente, conduzida por Ele, pelo nosso Senhor. E o que nós podemos fazer, meus irmãos, é crer, é confiar, orar, perseverar. Mas tudo depende do nosso Senhor. É nele que confiamos, é nele que colocamos as nossas vidas. Esse é o ensinamento de Jesus, esse é o ensinamento para o crescimento espiritual, e é essa reflexão que eu gostaria de trazer para os irmãos, e que em nome de Jesus, essa reflexão possa frutificar no coração de cada um dos irmãos, e que nós possamos fortalecer essa nossa confiança de que Deus está conduzindo todo o processo de desenvolvimento da palavra e do reino de Deus, o reino espiritual no coração de cada um de nós. Um grande abraço, meus irmãos, que Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos e de nossas famílias, e que brevemente estaremos juntos novamente. Grande abraço, fiquem com Deus.